Olá! Você acredita que existem certas questões que, se você não tomar cuidado com elas, elas podem simplesmente detonar qualquer possibilidade de você atingir suas metas? Elas podem matar o seu sucesso, elas podem obstacular o atingimento de tudo aquilo que você sonhou e pretende realizar? Eu sou Marcos Craide e nesse momento eu vou conversar um pouco contigo sobre uma série de perguntas, as principais perguntas que eu tenho recebido sobre essa questão de metas. Eu estou juntando essas perguntas nesse rápido vídeo e eu vou te ensinar alguma coisa. Espero que seja legal, que a gente possa estar compartilhando. Eu vou estar lendo a pergunta que eu recebi, as perguntas que eu recebi, e faço algumas observações sobre cada uma delas. Vamos lá? Primeira, numa empresa familiar, onde o dono é quem dita as regras e metas, como devemos proceder? Bom, não tenha dúvida que você deve seguir o que está estabelecido pela organização. Como é que você pode ir contra o que o dono da organização estabelece como meta? A sua razão de existir dentro de uma empresa é exatamente ser a extensão dos braços da pessoa que comanda o seu esforço. Então não há como você dissociar as suas metas das metas da pessoa que comanda o seu serviço. Eu sempre digo que é possível que você discuta essas regras, são estabelecidas e que colocam algumas metas definidas. Se você não concorda com elas, se você acha que elas são superdimensionadas, se você acredita que são inviáveis de serem atingidas, claro que você deve se posicionar. É preferível, como eu digo, ficar vermelho agora do que amarelo depois. Então, conversa se for possível, mas não consigo imaginar nenhum cenário em que você possa ter metas suas que sejam diferentes das metas da pessoa que comanda o seu serviço, seja ela um executivo ou seja o próprio dono da organização. Uma outra pergunta: tem horas que não temos como afrouxar muito, pois os colaboradores acabam misturando as coisas, confundindo. Naturalmente que essa é uma pergunta feita por pessoas que têm cargo de comando. Quando você tem cargo de comando, você tem que ser firme, você não pode afrouxar realmente. Você tem que manter aquela distância entre uma pressão excessiva e uma coisa laceada, que não haja nenhum tipo de controle efetivo. Tem gente que não consegue delegar tarefas, ele delarga tarefas ao invés de delegá-las. Ele joga sobre os ombros do seu subordinado e quando o subordinado diz que não tem condição de fazer, não, você consegue sim, vai lá, tudo. E tem aquele sentimento de alívio quando passou a carga para alguém. Então, muito bem, metas é prima irmã de controle. Tá? A meta é prima irmã de controle. Você está ali focando a sua meta e tem que estar controlando a todo momento, tem que estar monitorando a todo momento. Mais uma pergunta: podemos dividir as metas por propósitos para que a gente tenha melhores resultados? Bom, na maioria das vezes quando você fala assim, dividir metas por propósitos, eu consigo imaginar duas possibilidades. Uma delas é dividir as metas por blocos, né? Quer dizer, metas que se refiram ao que eu tenho que entregar em termos de serviço ou de produto. Outras metas são metas, um pacote de metas, um bloco de metas que dizem respeito a relacionamento, interação com as pessoas em termos 360 graus. Interação, relacionamento com quem está acima de mim hierarquicamente, abaixo de mim, os meus pares. E tem uma outra maneira de encarar essa questão de propósito. Se a gente quiser, nós podemos entender que meta e propósito
é uma união muito legal, muito interessante. Quando eu tenho um propósito, quando eu tenho alguma coisa nobre que possa me mover na direção do que eu tenho que realizar, nossa, eu busco forças vindas e nem eu entendo muito de onde, né? Elas vêm porque o propósito é nobre. Eu estou fazendo isso porque se eu fizer vai ser bom para a pessoa que trabalha comigo, vai ser bom para o meu departamento, vai ser bom para a minha imagem de profissional ou de ser humano se eu estiver fora do ambiente de trabalho. Isso vai ser bom para a empresa, ou vai ser bom para a minha família, ou vai ser bom para a sociedade. Quando a meta ela se une a um propósito, ou ela é fundamentada sobre um propósito, evidentemente que ela ganha uma força muito grande. E daí você fica muito mais empoderado e aumenta em muito a sua chance de atingir o que você estabeleceu. Mas uma pergunta, se as pessoas compartilharem suas metas e prioridades com outras pessoas, isso poderia funcionar melhor, no sentido de que você não vai enfrentar muitos boicotes? Bom, a experiência que eu tenho é a seguinte, sempre que você compartilha as suas metas com o seu grupo de trabalho, ou com as pessoas que trabalham com você, se você não tem um cargo de comando, ou com a família com quem você mora, as pessoas com quem você mora, se for fora do ambiente de trabalho, ou na escola, ou no clube, ou na igreja, aonde quer que você habite, você viva a sua existência, evidentemente que vai haver assim uma cumplicidade, pode ser proposital ou pode ser inconsciente por parte de outras pessoas. Você deve sim, sempre compartilhar a maioria esmagadora das suas metas, porque as pessoas sabendo aonde que você quer chegar, elas podem te ajudar e muitas vão querer te ajudar. Sobretudo se você consegue desenvolver um ambiente de interação, de ganha-ganha, de relacionamento saudável com as pessoas com quem você convive. Uma outra pergunta, na vida organizacional, a pessoa tem planos de galgar novos cargos, promoções, chegar a um nível de liderança, mas e se as oportunidades não aparecerem? Bom, sempre que nós trabalhamos com algum processo seletivo na nossa consultoria, a gente enfrenta situações parecidas. Né? Mesmo a nossa experiência como executivo em organizações nos levou muitas vezes a situações em que você tinha 3, 4 candidatos para uma posição e a vaga era para apenas uma pessoa. Então o que você faz? Você vai prestigiar aquele que por uma série de conceitos, de definições, de critérios, acabou sendo melhor sucedida no processo seletivo. E as outras 3 pessoas, as outras 2, as outras 5 pessoas, aquelas que não forem escolhidas, elas vão ter que trabalhar de alguma maneira essa situação. A melhor forma de trabalhar uma perda é, primeiro, você está preparado para qualquer cenário. É saber que não necessariamente o valor que você se dá, as outras pessoas veem em você. Então você vai estabelecer uma meta de carreira, por exemplo, é importante que você aprenda com tudo que vai acontecendo. O que eu gosto muito de dizer é que a empresa fala conosco o tempo todo. A empresa nos dá dicas. Dizem que uma pessoa não morre de repente do coração. Ela tem primeiro um rápido cansaço quando ela sobe uma escada, de uma maneira muito rápida. Ela tem algumas tonturas, ela tem de vez em quando umas pontadas no peito, ela tem alguns formigamentos nas extremidades do corpo e depois ela morre de repente do coração. Claro que não foi de repente. Claro que os sinais estão aí o tempo todo a mostrar a situação. Eu não vejo muita diferença se olharmos para o dia a dia da organização. O que vai te acontecendo dentro de uma organização tem que ser aprendizado para você. O que vai acontecendo dentro do seu relacionamento, esquece a organização por um momento, né? O seu relacionamento com a pessoa que vive com você ou a quem você ama, a todo momento existe uma interação, uma ida e vinda de informações e você tem que estar com os seus sensores sempre ligados.
Então, se por acaso o seu objetivo de carreira não for atingido, aprenda com tudo que está acontecendo. Se aquele relacionamento maravilhoso, aquela meta de ser feliz com alguém não está sendo atingida, procure aprender com tudo que está acontecendo. Legal? Mais uma pergunta. Tenho dificuldades imensas para iniciar, para continuar e para concluir as etapas para atingir metas. Você está com um problema. Eu acho que está faltando planejamento. Quando você planeja, não tem como errar. Você sabe como vai iniciar, você sabe quais as etapas, quais são as atividades de controle que você vai ter, quais os indicadores que você tem que acompanhar, primeiro desenvolver, identificar e depois seguir, para que os próprios indicadores digam durante o percorrer do caminho se você está na direção certa, ou se precisa ir mais rápido, ou mais lento, ou mais fraco, ou mais forte, ou com mais gente te ajudando, ou com menos gente atrapalhando, e depois a conclusão é uma coisa natural. Então iniciar, percorrer o caminho e concluir até o atingimento da meta, é dado isso tudo pelo planejamento, em primeiro lugar. Outra pergunta, o que fazer para não se frustrar com uma meta que não é atingida? Eu vou dizer de novo, você tem que estar aprendendo a todo momento. O que fazer para não me frustrar? Primeiro, eu tenho que saber que eu posso ganhar ou perder. O que eu vou fazer é minimizar o impacto das coisas erradas, quando não der certo, como é que eu vou reagir. O importante não é o problema, o importante é o quanto o problema vai me afetar. O importante é não ter atingido uma meta. O mais importante é eu aprender com eu não ter atingido uma meta intermediária para que eu possa rever posições para depois poder atingir essa meta. Mas eu tenho que estar estruturado, eu tenho que estar blindado contra a frustração, porque os contratempos eles acontecem com qualquer pessoa normal em qualquer dia normal. E vamos lá para mais uma pergunta, né? Você acredita que o processo de coaching poderia ajudar na obtenção de metas? Meu amigo, minha amiga, eu não tenho a mínima dúvida. O processo de coaching tem grandes vertentes, principalmente duas grandes vertentes importantes. A primeira delas é que é um processo que vai empoderar a pessoa que passa pelo processo. Então, se eu vou me tornar mais forte, mais seguro, se eu vou me conhecer melhor, se eu vou conhecer melhor as pessoas que convivem comigo nos diversos ambientes, evidentemente que eu vou conseguir atingir as minhas metas com mais facilidade. E uma outra vertente forte dentro do processo de coaching é que você identifica o ponto A, que é onde você está, e o ponto B, que é onde você quer chegar. E daí você define metas com relação a muitas coisas, diferentes metas. Você pode definir uma meta em que você vai olhar o ponto A, quantos quilos você pesa, e você vai olhar o ponto B, que você quer emagrecer, ou você é magrinho demais, é muito fraquinho, precisa engordar, então você precisa também estabelecer quantos quilos a mais você quer chegar, ou quantos quilos a menos, conforme o caso. Se você quer aprender inglês, você vai então no ponto A, você vai saber, veja, meta e ponto A e ponto B tem tudo a ver, apenas tudo a ver. Eu estou aprendendo inglês, mas está muito devagar, e eu quero, em 6 meses, eu quero ter fluência no idioma inglês, porque eu vou viajar pela empresa, ou porque eu quero fazer um curso no exterior. Então, para sair do ponto A para o ponto B, o que é isso se não estabelecer uma meta e mensurável, e que tem um prazo definido? Enfim, coaching empodera e estabelece ponto A, define ponto A, estabelece o ponto B, e daí traçam-se indicadores que vão medir, caminhos que você deve seguir para que você saia de um momento e chegue no outro. Isso tem tudo a ver com atingimento de metas. Sem dúvida nenhuma, o processo de coaching ele é uma ferramenta maravilhosa para se atingir metas. Por que eu começo a buscar a minha meta e depois desisto no meio do caminho? Essa é uma outra pergunta. Bem-vindo ao mundo daqueles que desistem no meio do caminho. É triste, mas é a realidade para muita gente. Tem
muitas iniciativas, como dizem alguns, e poucas acabativas, né? A pessoa inicia com aquela garra, com aquela energia, com aquela vontade e às vezes começa a ficar com o que nós chamamos no nosso processo de a grande dúvida. A pessoa para, olha, mas será que é por aqui mesmo? Será que o caminho é esse? Porque ela não vê aquele resultado no prazo que ela gostaria de ver. E às vezes as coisas tomam o tempo que elas têm que tomar. Tem algumas ocasiões em que você consegue apressar um pouco mais, fazer a hora, como diz o poeta. Mas em algumas outras ocasiões não adianta, certo? As organizações, se você está falando de empresa, por exemplo, elas têm o tempo delas. E o tempo das organizações normalmente é muito mais lento do que o tempo das pessoas. De qualquer maneira, por que eu começo a buscar minha meta e depois eu desisto no caminho? É porque falta persistência, é porque falta entender essa dinâmica e o ritmo de algumas coisas. Algumas metas você consegue atingir mais rapidamente. Outras vai fazer parte do processo você aguardar um pouco mais. Senão você vai comer frio, mal passado, ou você vai colher a fruta que ainda não está madura e que não vai ter um sabor agradável. Uma última pergunta que diz o seguinte: Marcos, existe alguma ferramenta que facilite o cumprimento das metas? E a resposta melhor é a seguinte: claro, existem muitas ferramentas para que você possa atingir suas metas. É como se alguém me perguntasse: Marcos, qual é o órgão do corpo humano mais importante? Seria o coração? Seria o cérebro? Seria o fígado? Os pulmões? Eu vou dizer, não é diferente quando você fala das ferramentas para se atingir meta. O ideal é um conjunto de ferramentas e que você pode construir, vamos dizer, uma ferramenta só que ela seja multifaciada, uma ferramenta multiuso, como se fosse um canivete suíço e que você tem numa ferramenta só muitas ferramentas, como se fosse aquele cinto de utilidades do Batman que tem numa mesma peça, no cinto só, uma série de utilidades. Nós criamos, inclusive, uma ferramenta muito legal, que a experiência nossa, o dia a dia, de batendo cabeças e aprendendo, isso nos ajudou muito, de ouvir as pessoas e de conversar e de pesquisar as pessoas que atingem metas, comparando com aquelas que dificilmente atingem suas metas. E a partir daí desenvolvemos uma ferramenta muito legal. Se você quiser, você pode entrar no meu site e você vai encontrar lá a ferramenta Super Target, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a flexibilidade, com a operacionalidade dessa ferramenta. Você, usando essa ferramenta, não tem como você não atingir as suas metas, porque ela é multifaciada. Ela te dá exercícios, ela te dá embasamento teórico, ela dá muitos exemplos do dia a dia, e foi uma ferramenta construída da prática para a teoria. O que deu certo, a gente colocou no nosso curso Super Target.